Olá, galera! A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Glórias a Deus! Estamos nesse trimestre estudando sobre oração. Glórias a Deus! E hoje a lição de número 2, que diz assim: vós orareis assim. E dentro desse tópico teremos 3 tópicos. Primeiro, vamos falar sobre oração e resposta. O segundo tópico, oração secreta. E o terceiro tópico, orar como estilo de vida. Eu estarei passando para vocês o primeiro tópico e os tópicos seguintes, o pastor Rafael e a diaconisa Tainá. Aleluias! Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos por estarem participando, por ter deixado o seu joinha, o seu like. E continua, deixe o seu joinha, deixe o seu like. E se porventura ainda não se inscrever em nosso canal, aproveite para se inscrever e ativa o sininho para receber os novos vídeos, as notificações sobre os mesmos. Amém? E a nossa leitura bíblica de hoje se encontra no Evangelho, glória, de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 até o 13º. Glórias a Deus, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glórias a Deus. E o nosso primeiro tópico, então, vamos estar falando sobre oração e resposta. Glórias a Deus. Meus amados, se porventura você chegar diante do seu pastor e pedisse para ele ensiná-lo a orar, provavelmente ele ia te mostrar o estilo da oração dele. E foi isso que os discípulos fizeram para Jesus quando pediram: mestre, nos ensina a orar. E foi isso que Jesus ensinou para eles, um modelo de oração. Vimos a importância na primeira aula da oração e para quem nós estamos dirigindo a nossa oração. Vamos lá então? Oração e resposta. Nós oramos segundo a sua vontade. Deus responde segundo a sua bondade. O Pai conhece todas as nossas necessidades, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 8. Primeiro, todos podem orar. O ensino de Jesus sobre oração não se destinava a uma classe especial de pessoas. Antes, incluía a todos os discípulos. Deus é Pai nosso, portanto, somos todos os seus filhos. E todos nós devemos orar em todo o tempo, com confiança e certo de obtermos a resposta no tempo de Deus. Todos nós somos seus filhos, todos nós devemos orar e teremos a resposta no tempo de Deus. Entenda isso, meu amado, nem todas as orações nossas são respondidas imediatamente. É tudo segundo a vontade do Senhor. Quando o seu filho te pede algo, você chega e dá tudo para ele. Pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Você vai dando, vai dando, vai dando? Não. Senão você não seria um pai, não seria uma boa mãe. Nós seríamos o quê? Realizadores de desejo. E o nosso Deus, ele não é um realizador de desejos. Ele quer o nosso melhor. E para que nós possamos alcançar a vontade do Senhor, devemos sempre estar o quê? Em oração, criando um relacionamento com o Senhor, que é através da oração. Uma vida de oração que contemple as prioridades do reino de Deus e a sua justiça. Certamente será todas as respostas a seu tempo, como está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. E o segundo subtópico nos relata qualidade da oração. Alguém pode orar o Pai Nosso em 30 segundos, com fé e sem complicação, e a sua oração ser bem recebida nos céus. Não é o muito falar que confere a qualidade da oração, meu amado. Não é o tempo que você passa orando, mas sim a qualidade da oração. Mas como assim?
Como assim ter uma boa qualidade na oração? É você ser sincero, é você se arrepender dos seus pecados, é apresentar ao Senhor verdadeiramente aquilo que você necessita e não ficar falando sobre coisas superficiais, supérfluas, jamais, mas sim aquilo que o seu coração precisa. Muitas das vezes pedimos algo e não recebemos, porque não sabemos pedir. Pedimos uma coisa e na verdade nós queremos outra, necessitamos de outra. Por isso, rasgue o seu coração, fala para o Senhor sua verdadeira necessidade. Em princípio, o que confere qualidade à nossa oração como filhos de Deus é a nossa total confiança no caráter do Pai. Não se preocupe se ainda não sabe orar como convém. Ore mesmo assim, meu amado. Não se preocupe, apenas ore. O pior de tudo é não orar. Lembra, quanto mais você ora, mais você aprende. Nós só aprendemos a orar quando começamos a orar. Todavia, Jesus ensinou seus discípulos a orar por quê? Afinal, todo filho precisa crescer no seu relacionamento com o Pai. Não tem como não tem como nós crescermos no relacionamento com o Pai se nós não dialogarmos com Ele, se nós não conversarmos com Ele. É assim no nosso dia a dia, não é assim? Quando nós conversamos com nossos pais, abrimos nosso coração, nosso sentimento, aquilo que nos machuca, as nossas conquistas, ser grato por isso. E é assim que nós crescemos em oração com o nosso Deus. É assim que nós crescemos, através da oração. E o terceiro tópico, subtópico melhor dizendo, oração eficaz. Jesus orienta os discípulos quanto à maneira correta de orar, do qual pensamos alguns itens que são fundamentais para a oração eficaz. Primeiro item, para uma oração eficaz, orar com o coração limpo do pecado. Não é orar com rancor, com ódio, com raiva, de maneira alguma. É pedir perdão, é se arrepender. Quando fala-se arrependimento, é converter o caminho e fazê-lo novamente. É não permanecer no erro, é mudar suas atitudes, mudança de caráter, meus amados. O segundo do tópico da oração eficaz, o que é? Orar com fé. Jesus nos ensina a confiança de filhos com um pai fiel e bom. O seu pai, ele é fiel, ele é bom. Então, ore com fé. E o terceiro, para uma oração eficaz, meu amado, é orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nunca se esqueça disso. Quando você está orando, a vontade do Senhor sempre vai ser boa, perfeita e agradável a você. E para uma oração eficaz, orar com perseverança. O inconstante não vence na vida, qualquer que seja a sua atividade. Seja perseverante. Lembra lá em Mateus capítulo 7, versículo 7? Depois confere lá que devemos estar sempre o quê? Orando. O Senhor seja o quê? Perseverantes. É isso que devemos ser, meu amado. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E tem um exemplo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. O segredo da oração que quer ser perseverantes. Insista na oração, busque a oração, busque o relacionamento com o Pai, que é através da oração. E não sai daí que já os nossos professores darão continuidade à escola bíblica dominical. Glórias a Deus, Deus vos abençoe. A paz do Senhor, continuando, tópico 2 da lição 2. Oração secreta. Em Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta e falar em secreto com Deus. E o que significa isso? Não necessariamente entrar em um quarto e fechar a porta, mas o significado disso é ter uma intimidade, ficar a sós com Deus. E quando nós estamos a sós, nós nos sentimos mais à vontade para falar aquilo que está realmente no nosso coração. É diferente a nossa oração quando nós estamos sozinhos com Deus, ou quando nós estamos na igreja ou numa célula. Você vai destinar a oração para algum irmão, para alguma irmã, ou você vai se sentir constrangido de falar aquilo que tá te irritando, ou o seu pecado. A gente se sente envergonhado, né? Tem um irmão do nosso lado, então a gente vai ficar constrangido de expor aquilo que está nos chateando, que está nos entristecendo. Então é diferente. Então a Bíblia, ela nos aconselha em ter esse momento a sós com Deus. Uma coisa que essa oração a sós com Deus, ela nos proporciona, uma vantagem,
é que nós podemos ser sinceros, nós podemos falar da maneira que a gente gosta de falar com Deus. Eu gosto muito de falar através de cartas. Então, assim, você e Deus, e mais ninguém. Você pode falar sem frases de efeito, porque quando nós estamos no público, a gente ora bonito, né? A gente ora para envolver as pessoas, mas não, quando você está a sós com Deus, é só você e Deus. No subtópico 2, conversa franca. Jesus nos ensinou que a oração não deve ser um discurso de convencimento. Nós não temos que orar para convencer Deus de fazer algo para nós. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Nós não temos que orar para colocar Jesus na parede. Não, esse não é o nosso tipo de oração. Não é a oração que o Pai Nosso nos ensina. Não é verdade? Então, é uma exposição humilde, clara e sucinta de nossas necessidades. Nós devemos sim apresentar nossas necessidades, mas não tentar convencer Deus de que, Senhor, se você fizer isso para mim, vai ser bom, porque vai acontecer isso e aquilo. Não é a gente que define isso. Então a nossa oração é para apresentar sim as nossas necessidades, mas não para tentar convencer Deus de fazer alguma coisa para nós. E subtópico 3, o fator tempo. Às vezes nós qualificamos uma oração, né, pelo tempo. Aquele irmão, o pastor ora muito, ele consegue orar 1 hora de joelho, ele é homem de Deus. Mas o Pai Nosso, se você for recitar o Pai Nosso inteirinho, é 1 minuto ou menos de 1 minuto. Então, o que importa realmente é a sinceridade do coração. É muito gostoso ficar um tempão orando, é gostoso e é bom, mas não significa que é uma oração de qualidade. Às vezes uma pessoa fica horas e horas orando, falando mal, querendo punir alguém, querendo justiça, e uma oração fria, e aí Deus não se agrada disso. E às vezes você ora rapidinho, mas com o coração sincero, confiando em Deus e todas as características você lembra da oração Você lembra da oração do fariseu e da oração do publicano? A oração do fariseu, ele queria se mostrar, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a oração do publicano era diferente. Senhor, olha que eu sou pecador, eu me arrependo. Então, há uma diferença. Não é o tempo que define a qualidade da sua oração. Não é isso. Mas é a sinceridade do seu coração. Amém? Vamos lá para o tópico 3? Tópico de número 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos o subtópico 1 pelo nosso evangelista Leandro. O tópico 2 agora pela diaconisa Tainá. E agora nós vamos ver o tópico de número 3, orar como estilo de vida. E eu vou estar ministrando para vocês tópico 3. O subtópico diz assim, persistência na oração. Gente, a maioria dos cristãos que vão para o campo de batalha, que vão guerrear, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, nos seus afazeres, eles perdem ou eles ganham não no campo de batalha, sabia disso? Não na hora da batalha, não na hora de ir para o trabalho, ou melhor dizendo, não na hora de estar no trabalho, não na hora de estar na escola, não na hora de estar fazendo os afazeres, não. Sabe onde que eles perdem? Ou eles ganham? Na oração. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida? Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus em oração? Você tem pedido a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você quer? Você tem agradecido a Deus pelas coisas que Ele já te deu? Você tem adorado a Deus através da sua oração? Enfim, nós vamos ver tudo isso durante essas aulas. Mas agora, nesse subtópico, eu quero falar apenas de persistência na oração. Você sabe o que é persistência na oração? Lucas
Evangelho de São Lucas, capítulo de número 11. Logo após a oração do Pai Nosso, Jesus ele nos conta uma história. A história do amigo importuno. Que história é essa? É a história de um homem que recebe parentes na sua casa meia-noite, ou seja, muito tarde, horário avançado. E eu acredito que ele não estava esperando essa visita, porque a sua parentela chega e ele não tem pão para dar para esses parentes que vieram de longe. Então o que ele faz? Ele sai da sua casa, ele vai até a casa do seu amigo que mora próximo, ele bate na porta do seu amigo e ele diz: meu amigo, eu preciso de 3 pães, me ajuda, eu recebi parentes em casa. Só que, ao gritar pedindo esses 3 pães, o amigo que está deitado, já está dormindo, ele responde: meu amigo, eu já estou deitado, eu já coloquei as crianças para dormir. Eu não posso sair daqui, senão as crianças vão acordar. Não, eu já estou deitado, eu não posso te ajudar nesse momento. E aí você acha que o amigo que está lá batendo na porta, você acha que ele foi embora? Não. A Bíblia vai dizer que ele continua batendo na porta até esse amigo levantar e dar para ele os 3 pães. Coisa linda, não é? Sabe o que Jesus está nos ensinando com essa história? Que a gente precisa persistir em oração, mesmo diante do silêncio dele. A gente precisa continuar acreditando, mesmo que tudo diz que não. Mesmo que a situação não seja favorável. Mesmo que pareça que é impossível. Continua batendo na porta do seu amigo chamado Espírito Santo. Continua fazendo oração no nome de Jesus. Teve um momento da minha vida, eu acredito que não é só comigo isso, mas teve um momento da minha vida em que eu orei por determinada situação e durou mais ou menos um processo de 1 ano, ou até mais. Eu não parei para fazer o cálculo. Aonde eu estava orando a Deus por determinada situação, e tudo que eu ouvia de Deus, sabe qual que era a resposta de Deus? Era essa daqui, ó. Silêncio. Você sabe o que é você ser um obreiro e pessoas ali te ver como um homem de Deus, como uma pessoa com intimidade com Deus? E você sabendo que você ora e você estava orando e Deus não respondia nada. Isso é duro, isso é difícil de aceitar. Mas o que a gente faz quando isso acontece? A gente para de orar? A gente desiste do Evangelho? A gente rasga a Bíblia e fala que Deus não é real, não existe. O que a gente faz? A gente continua batendo na porta. A gente continua orando. A gente continua orando, querido. Continua sendo persistente. Continua orando, porque uma hora a porta vai se abrir. Quem pede recebe. Quem bate, a porta abre. Tenha certeza disso. Então persista em oração. Segundo subtópico diz assim, ó: ore sem cessar. Você sabe o que é orar sem cessar? Você tem noção do que é orar sem cessar? Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, diz exatamente isso. Orem sem cessar. Orar sem cessar significa um diálogo constante, um diálogo ininterrupto com Deus. Vou resumir para você. Orar sem cessar significa que você vai continuar orando, mesmo depois de você dizer amém. A gente tem um péssimo hábito. A gente ora, e depois a gente finaliza a nossa oração dizendo assim: em nome de Jesus, amém. E aí a gente para de orar. Nossos afazeres domésticos, a gente vai para nossas escolas e a gente já não ora mais. Por quê? Porque a gente finalizou a nossa oração naquele momento. Não, querido. Orar sem cessar significa assim, ó, que nós vamos continuar orando mesmo depois do amém. O amém não vai ser o fim da nossa oração, o amém vai ser apenas o começo da nossa oração.
Ore sem cessar. Terceiro subtópico, estilo de vida. A oração tem que ser um estilo de vida. E o que é uma oração sendo estilo de vida? Significa que a oração, ela se tornou um hábito. Você escova o dente todos os dias, sim ou não? Talvez tenha gente que não, né? Mas deixa pra lá. A maioria das pessoas escova dente todo dia. A maioria das pessoas tomam banho todos os dias. A maioria, grande parte. Por quê? Já se tornou um hábito. Já é algo rotineiro. Mas no começo, era fácil tomar banho todo dia? Não. Tem gente que a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô, tinha que ficar obrigando. Vai tomar banho. Você levantava de manhã, a primeira coisa que você queria fazer, ir pro sofá assistir desenho. Você não queria saber de escovar o dente. Aí tinha que alguém dizer assim para você, vai escovar o dente, vai ser emburrado, porque não queria escovar o dente. E hoje você já levanta, naturalmente você escova o dente, porque você entende que é uma necessidade. Você não consegue sair da sua casa sem escovar o dente, porque você entende que é algo necessário para os seus dentes, para o seu hálito, para a conservação do seu dente. A oração não é diferente. Que a oração venha se tornar um hábito na sua vida. Que você não venha sair da sua casa sem orar. Que você não venha finalizar o seu dia sem orar. E melhor dizendo, que você tenha uma vida constante em oração, como a IBD está nos ensinando, orar sem cessar. Que a sua vida seja uma oração. Que constantemente, 24 horas do seu dia, você esteja orando sem cessar. Se você fizer isso, a tua vida muda hoje. A tua vida muda agora, no momento que você decidir ter uma vida constante de oração. Amém? Que o bom Deus te abençoe. Eu quero poder fazer uma oração nesse momento contigo. Feche teus olhos onde você está. E eu gostaria de orar pedindo a Deus que possa despertar em você o desejo de orar. Tá bom? Feche teus olhos comigo. Grandioso Deus, eterno Pai. Senhor, eu te agradeço por esse ensinamento. E nesse tempo que eu tenho, eu peço ao Senhor que o Senhor possa alcançar, atingir corações nessa manhã. Que o Senhor possa, meu Pai, despertar pessoas que já não estão conseguindo orar, já não estão conseguindo ter hábitos de oração, já não estão conseguindo ter uma vida constante de oração, orar sem cessar, já não consegue persistir em oração, talvez por causa do silêncio. Muitas vezes oraram e não conseguiram uma resposta do Senhor, não sei, mas já não consegue mais orar. Eu peço a Deus que nesse momento o Senhor possa derramar da sua graça, do teu Espírito Santo, que essa pessoa possa ser tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa possa começar a orar novamente, que essa pessoa possa ter o desejo de orar, que essa pessoa possa, meu Pai, ter prazer na oração. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal e todo impedimento, e que a partir deste momento, essa pessoa possa despertar para a oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Domingo que vem tem mais.